Olá! Boas-vindas a The Foundry by Forge College. Na nossa análise detalhada de hoje, intitulada Projetando Fluxos de Integração para o Cloud Break, vamos pegar toda aquela teoria pesada sobre armazenamento de estado na Web3 da nossa sessão anterior e transformar em algo super prático. Como a gente pode ver nestes diagramas de engenharia, desenhados a tinta laranja e verde sobre este papel bege no estilo de patente, a ideia aqui é estruturar fluxos de trabalho visuais e reprodutíveis para integrações reais. É colocar a mão na massa mesmo. E a nossa planta técnica de hoje está dividida assim. Primeiro, uma introdução aos fluxos. Depois, vamos para o mapeamento de operações, seguido pela aplicação no mundo real. Aí a gente entra na estruturação do código e, para fechar, otimização e confiabilidade. Rápido e direto ao ponto. Então, vamos começar pela seção 1, Introdução aos fluxos. Para entender de um jeito bem simples, um fluxo de integração funciona quase igual a fazer um pedido num restaurante. Pensa bem, o gatilho externo é o garçom anotando o pedido na mesa. A operação no Cloud Break é a cozinha preparando o prato, com todos aqueles processos internos super complexos e, claro, o tempo de espera. E a transição de estado da aplicação? Bom, é a refeição pronta e quentinha sendo entregue. O segredo aqui é não tratar as operações da Web3 como uma mágica invisível e instantânea, mas sim como engrenagens mecânicas pesadas. Elas têm efeitos colaterais explícitos, diferentes modos de falha e, obviamente, latência. Propriedades que precisam ser mapeadas com absoluta clareza em qualquer arquitetura. Passando agora para a seção 2, Mapeamento de operações. Aqui, a gente tem as operações canônicas, que basicamente formam o nosso manual de instruções. Uma simples leitura de contas serve para validar pré-condições. Uma leitura em lote, por intervalo, por exemplo, é perfeita para alimentar aqueles painéis de controle que a gente tanto usa nas interfaces. Mas o grande astro dessa arquitetura é, sem dúvida, a gravação condicional. É só imaginar a tentativa de comprar o último ingresso para um show disputadíssimo, exatamente no mesmo milissegundo que outra pessoa. A gravação condicional garante que o sistema verifique se aquele ingresso ainda está lá antes de fechar a compra. Atua perfeitamente como um controle de concorrência otimista, impedindo que um processo simplesmente atropele e sobrescreva o trabalho do outro. E já que estamos falando de engenharia de fluxo, é impossível não mencionar a idempotência. Sabe aquele botão de chamar o elevador? Não importa se o botão for apertado 1 ou 10 vezes seguidas num ataque de ansiedade, o efeito final é exatamente o mesmo: chamar o elevador apenas uma vez. Honestamente, usar números de versão e chaves de idempotência são, quase sempre, as únicas coisas que impedem que sobrescritas silenciosas destruam completamente um deploy numa sexta-feira à noite e acabem com o final de semana de toda a equipe de engenharia. É literalmente um salva-vidas em sistemas distribuídos. Agora, o ponto crucial quando desenhamos a arquitetura é entender o compromisso de localidade. De um lado, ter um cache local agressivo é como dar uma olhada na despensa de casa. É super rápido, a latência é quase zero, mas a informação ali dentro pode estar desatualizada. Do outro lado, buscar o estado diretamente no Cloud Break Fetch é como ir até o supermercado. Garante dados perfeitos, autoritativos e super atualizados, mas custa bem mais tempo de viagem na rede. Essa é uma balança de engenharia inegociável que acaba definindo todo o comportamento e a performance da aplicação. Avançando para a seção 3, a aplicação no mundo real. O que a gente vê detalhado este diagrama é um processo mecânico de 4 partes. O objetivo? Alterar com segurança o status de uma tarefa para concluído num quadro colaborativo. Passo 1. Busca-se a conta para leitura. Passo 2. Valida-se a permissão de quem fez a requisição, além da versão atual do estado. Passo 3. É feita a gravação condicional no Cloud Break para anexar a atividade, protegendo os dados. E o quarto passo: emite-se um evento para que todo o resto do sistema possa se sincronizar imediatamente. Executar essa planta exata é o que impede a aplicação de desmoronar sob o peso de dezenas de cursores atualizando tarefas ao mesmo tempo. Mas olha só, durante a execução surge uma dúvida clássica de design. Onde a gente deve guardar o log contínuo dessas atividades? Deixar o registro inteiro embutido na conta principal da tarefa é como usar um post-it minúsculo. É super rápido de ler para carregar na tela, mas um verdadeiro pesadelo de espaço se for preciso escrever muita coisa, o que cria uma imensa amplificação de gravação. Por outro lado, separar tudo numa conta diferente resolve a falta de espaço, mas obriga o sistema a cruzar dados de vários lugares diferentes a todo momento. A recomendação mais inteligente aqui é usar um modelo híbrido. Armazenar só as 5 atividades mais recentes no post-it principal para garantir fluidez e arquivar todo o histórico antigo num fichário separado e infinito. Faz sentido, né? Chegamos na seção 4. Estruturando o código.
O fluxo lógico para uma função TypeScript numa integração real exige uma ordem absoluta, não dá para pular etapas. O código precisa buscar o estado da conta, depois comparar matematicamente a versão atual com a versão esperada e somente então atualizar o status contra o cliente Cloudbreak, usando o comando de gravação condicional que já comentamos. Se qualquer outro processo no mundo tiver alterado a versão em questão de frações de segundo, essa operação de gravação condicional barra colisão na mesma hora, fechando como a porta blindada de um cofre. Isso protege a aplicação contra qualquer corrupção no estado original. É exatamente por prever essas colisões que o fluxo estabelece um limite máximo de 3 tentativas na arquitetura. Erros transitórios de rede ou falhas normais na gravação condicional são comportamentos totalmente esperados. E a gente contorna isso usando um loop lógico de repetição, guiado por um recuo exponencial. Basicamente, funciona como bater numa porta. Se ninguém atende, a gente espera um pouquinho. Na próxima tentativa, espera-se o dobro do tempo. Se depois de 3 tentativas a porta continuar fechada, o conflito é simplesmente reportado de forma elegante para a interface, sem quebrar o sistema. E, finalmente, seção 5. Otimização e confiabilidade. Essas métricas listadas no diagrama em tinta verde escuro formam as fundações inabaláveis de um fluxo realmente robusto. É absolutamente crucial instrumentar orçamentos de latência para as consultas de leitura, monitorar bem de perto as janelas aceitáveis de desatualização dos caches, medir a contagem média de colisões por minuto e verificar estatisticamente as taxas de sucesso nas gravações. É apenas documentando e testando esses pontos com precisão no ambiente simulado que as equipes de engenharia podem decidir com segurança se o fluxo atual suporta a carga ou se o maquinário vai exigir componentes de bloqueio mais severos. Não dá para trabalhar no achismo. Com o plano de integração completamente desenhado na teoria e metricamente testado hoje, as bases de conexão estão muito sólidas. O próximo movimento natural agora é focar em desafios reais do mundo lá fora, como estabelecer limites de taxa inteligente e aplicar aquele endurecimento de segurança com base nessas medições de campo. Construir esses fundamentos de forma escalável e confiável é algo frequentemente lapidado e exercitado em ambientes de aprendizado contínuo de altíssimo nível, exatamente como os desenvolvidos através dos programas da Forge College. Para encerrar a nossa explicação de hoje, fica na tela este pensamento provocativo sobre resiliência na engenharia. Se o estado local divergir do Cloudbreak durante uma falha severa de rede, como a arquitetura vai garantir a reconciliação automática? Uma arquitetura refinada exige sempre uma resposta matemática e programática para isso, antecipando o caos total. Para entender a fundo essas estratégias avançadas e continuar mergulhando neste ecossistema Web3 incrível, o lugar ideal para construir conhecimento robusto é acessar Forge College. Um grande abraço a todos, excelentes testes com as integrações e fluxos de estado e até a nossa próxima análise detalhada.